OVNIs e o passado humano. A verdade oculta, parte 2. As ruínas lunares, provas de civilização na superfície da Lua. Foto da missão Apollo 17, danificada por exposição à luz solar. Ao baixar o contraste e a luminosidade da foto, mostra claramente uma pirâmide. Algumas ruínas são dos tipos encontradas aqui na Terra. As duas primeiras insígnias escolhidas pelos astronautas da Apollo 17, ambas foram declinadas pela direção da NASA, por serem demasiado sugestivas. Essa foi a terceira escolha. Será que Neil Armstrong foi realmente o primeiro terrestre a andar sobre a superfície lunar? Em 1971, a diretiva Jason estabeleceu um serviço especial de retoque às imagens lunares, cujo propósito era apagar todo indício de civilização ou ruínas sobre a Lua, particularmente as fotografias destinadas ao público e imprensa. O público nunca teve acesso às filmagens originais das missões Apollo. Na verdade, a maioria das fotos e filmagens expostas pela NASA foram filmadas na Terra ou alteradas. Foto que a NASA afirma ter sido tirada durante a missão Apollo 16 em 1972. Claramente se vê uma pessoa refletida no capacete do astronauta. Muitos discos voadores também foram descobertos durante as missões Apollo. A descoberta do terceiro disco voador, aqui na Terra. No fundo do mar. Esse Vimana alienígena no fundo do mar foi içado para a superfície com boias e colocado dentro de um grande navio. Em junho de 1965, apareceu isso em um informe de satélite na zona da Ilha da Decepção, ao sul da Argentina. Os russos tentaram sabotar a operação de virada em vão, apesar da violência do confronto. O objeto voador foi finalmente levado para a base Edwards da Força Aérea na Califórnia. E, em 10 dias, o primeiro aparato antigravitatório para uso de propulsão magneto-hidrodinâmica, o MHD, realizou seu primeiro voo de estreia no deserto ao redor da base Edwards da Força Aérea, onde se criaram vários protótipos. O resultado da aplicação tecnológica ancestral Vimana é muitas vezes confundida com o fenômeno OVNI, Força Aérea dos Estados Unidos, confidencial, TR-3B, Projeto Aurora. Sem dúvida, a máquina mais veloz já inventada pelo homem. Bélgica, 1990. Israel, 1998. Rússia, 1997.
O egoísmo dos nossos governantes indica que mantêm essas máquinas em segredo para o fator do uso surpresa. Percebam nesse momento que coisa interessante. O aparato se engloba em uma bola de luz e desaparece imediatamente, como se fosse na velocidade da luz. Ou então passando para outra dimensão, igual no vídeo passado, o navio que foi teletransportado. TR-3B, no Google Earth. Como já vimos antes, há quase se provado que nós já temos o teletransporte como atuar em outras dimensões, inclusive espiritual, e ainda viajar no tempo. Todo esse conhecimento é escondido por parte desses gulosos que nos mantêm embaixo de seus pés como escravos. É claro que isso nunca nos será revelado pacificamente. O impossível já não existe mais. Os belgas vislumbraram os denominados OVNIs em 1989 e 1990. O modelo incriminado era um TR-3B astro triangular, o XR-7, de forma triangular, capaz de voar total silêncio a mais de Mach 10, 12.200 km por hora. Segundo o bombardeiro Prasma B2, de capacidade espacial. É muita coisa que os governantes nos escondem. Toda essa tecnologia usada para o benefício próprio. Isso nos faz pensar que uma viagem à Lua ou a outros planetas ficou parecendo uma viagem ao quintal do vizinho. Agora eu gostaria de falar-lhes sobre a outra aplicação de tal tecnologia, o bombardeiro B2, cujo o desenvolvimento se iniciou em 1982. O bombardeiro Stealth B2 oficial, que voou pela primeira vez em 1989, serviu para acobertar o outro bombardeiro B2, não convencional, que foi construído em paralelo. Esse modelo de alto segredo usava, entre outras coisas, um sistema de criação de plasma, usando fluxo de ar como gerador MHD. Esse sistema provoca a ionização do ar ao redor do B2, suprimindo em consequência a resistência do ar e assegurando a invisibilidade a qualquer tipo de radar. Esse bombardeiro nuclear levou 15 anos voando a mais de Mach 10. 12.200 km por hora, para dar a volta na Terra em poucas horas sem ser visto. A recuperação falhada do quarto Vimana. Em 1996, portanto, um satélite russo descobriu na Antártida uma imensa nave espacial acidentada, quase intacta, revelada pelo desgelo glacial. Amostras do gelo indicaram que o acidente havia ocorrido há uns 20.000 anos atrás. Nesse período, uma erupção vulcânica nas Ilhas Decepção, a mesma que antes, obrigaram os russos a pedir ajuda aos americanos, dada a importância da urgência ao resgate da nave. Ao final, de repente, deixaram tudo e evacuaram a área em estado de pânico. O aparato foi finalmente destruído pelos russos, extremamente irritados com a situação, que já não estava mais ao seu favor. Nenhum país voltara a ter outra oportunidade semelhante. E esta imprudência por parte dos russos, como perdedores da aposta, só reforçou a posição dos americanos no que se referia aos extraterrestres.
Se essa história lhes pareceu um pouco longa, apesar dos meus esforços para sintetizar, foi absolutamente necessária para chegar ao assunto que mencionei anteriormente da conspiração. O enredo é conhecido como a conspiração de Orion. Nosso grupo de investigação está convencido de que os OVNIs, construídos pelos americanos ou russos, serão utilizados para criar um falso ataque de origem extraterrestre à Terra. Um falso ataque de extraterrestres. As TVs se encarregariam do resto, é claro. O motivo? Uma vez que a ameaça do terrorismo internacional tenha terminado, as economias de guerra dos principais potências, comandadas pelos americanos, necessitarão então de um novo inimigo para continuar prosperando. A guerra sobre a Terra será trocada pela guerra espacial, contra um falso inimigo do espaço. Cavalheiros, agradeço-lhes. O informativo completo lhes será entregue na saída, e quanto a mim, lhes verei muito em breve para uma segunda intervenção outro dia sobre um tema muito diferente. Obrigado.